palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 30. E à medida que os irmãos forem encontrando, nós vamos nos colocar de pé. O Senhor vai falar ao nosso coração, como falou pela manhã. Pela manhã o Senhor mostrou que uma família, segundo o coração de Deus, ela é capacitada para vencer os gigantes. Amém? Aleluia. 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 até o versículo 6. Aleluia. Quem encontrou, diga: Jesus está voltando. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o seu povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezlita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Pai, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos, Pai, pela unção que o Senhor tem liberado nessa noite, Senhor, para cada família. Pai, nós te louvamos porque tampões espirituais nos ouvidos estão caindo. Te louvamos, Pai, porque escamas dos olhos estão caindo, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque a dureza do coração está sendo quebrada pelo poder da unção. E nós sabemos, Pai, que nesta noite o Senhor tem interesse em nos ensinar, o Senhor tem interesse em abençoar as nossas famílias. Ó Deus, que o teu poder seja liberado, Senhor, de forma tão tremenda e sobrenatural, que esse avivamento que o Senhor tem trazido possa chegar a todas as famílias. Senhor, aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo pela internet, meu Deus querido, e que a tua glória faça separação, entre luz e trevas nesta noite. Deus, que o Senhor venha se agradar das nossas famílias, que as famílias estejam na posição que o Senhor quer, Senhor amado. Deus, que haja cura nessa noite, Senhor. Pai, nós estaremos aqui ceando, e que tu liberes, ó Pai, para cada família, poder de restauração, de cura, de renovo, e que as barreiras familiares, e que as barreiras da família e igreja caiam por terra, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tome assento, querido. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Amados, essa narrativa aqui, ela tem início no capítulo 29. Aqui no capítulo 30 é a sequência de algo que Deus fez na vida de Davi, e que vai nos ensinar nessa noite o que fazer quando as coisas não vão bem na família. Amém? Nós vamos aprender com o Senhor.
Nós vimos, queridos, que em um determinado momento de uma perseguição que Davi sofria, que Davi enfrentava por parte de Saul, ele juntou 400 homens, e a Bíblia diz que eram homens falidos, quebrados, homens que não serviam a Deus. E Davi juntou aqueles homens e formou um exército, 400 homens, e depois outros se agregaram a Davi. A Bíblia diz que ele juntou-se então com Aques, um rei filisteu, e este rei se levantou e chama Davi e 600 homens, aqueles 400, mais 200, para lutarem contra Israel, contra Saul e contra Israel. Eles vão então de Ziclag até aquele local, uma jornada de 3 dias. E quando chegam lá, os outros filisteus que veem Davi, chamam o rei Aques e diz: olha, esse Davi aí, ele lutou em favor de Israel, e não convém que ele e seus soldados estejam conosco, porque eles podem lutar contra nós. Então despede Davi. E a Bíblia diz que este rei então chegou para Davi e despediu Davi e falou: não, vocês vão voltar para Ziclag, para nossa cidade, porque nós vamos lutar contra Israel sem vocês. Davi, ele foi rejeitado ali por Aques e todos aqueles filisteus, e então ele tem que retornar para Ziclag. A Bíblia diz que nessa jornada, ao chegar então na cidade, nós lemos aqui a continuidade então desse episódio. Eles chegam na cidade depois de 3 dias, cansados, esgotados de uma viagem, e se deparam com um quadro estarrecedor, com o caos no meio das famílias. Por quê? A Bíblia diz que os amalequitas, enquanto eles tinham saído, os amalequitas chegaram naquela cidade de Ziclag e renderam todas as pessoas que ali estavam. Davi, ele levou 600, e nós entendemos que foram os melhores soldados que ele tinha para a guerra, e deixou poucas pessoas ali para dar uma cobertura para as mulheres e para as crianças. Eles não esperavam retornar para sua casa e encontrar toda uma destruição. E a Bíblia diz que as mulheres foram cativas, a cidade toda tinha sido ferida, eles tinham colocado fogo, e diante daquele caos, diante daquela situação, Davi simplesmente começou a chorar. Então, queridos, Davi, ele estava tendo grandes vitórias contra o exército de Saul. E muitas vezes nós temos grandes vitórias fora, mas Davi, ele experimentou uma derrota no meio da sua família. E muitas vezes nós temos vitórias no trabalho, nós temos vitórias no ministério, nós temos vitórias com as amizades, mas muitas vezes a nossa família é ferida. A nossa família é atacada pelos amalequitas. Então, muitas vezes o caos se instala. E nós aprendemos aqui com Davi lições que nos mostram o que nós devemos fazer quando isso acontece, quando a família não vai bem. Muitas vezes, no meio das famílias, a morte causa menos dano a determinadas pessoas do que um adultério. Muitas pessoas que passaram por um adultério preferiam ver
aquele cônjuge que adulterou, ter sido recolhido pelo Senhor, do que passar por uma situação de adultério. Muitas mães e pais preferem muitas vezes ter um filho, enterrar um filho, do que ver um filho nas drogas, do que ver um filho no homossexualismo, do que ver um filho por detrás das grades. E quando isso acontece, o Senhor tem estratégias para que nós conquistemos o lugar que Ele tem para as nossas famílias, amém? Então, aqui nós vimos um ataque dos amalequitas, e esses amalequitas, que hoje nós sabemos que são os demônios que atacam as famílias, atingiram várias áreas. Pode ser que ao mencionar essas áreas aqui, você não identifique nenhum ataque na sua casa, mas pode ser que em alguma área você identifique um ataque dos amalequitas. Aqui no caso de Davi, nós vimos a vida financeira foi atacada pelos amalequitas. Por quê? Eles levaram os bens, eles levaram o que eles tinham de precioso. Os amalequitas também atacaram na área da saúde, porque a Bíblia diz que quando Davi, ele viu aquele quadro, ele muito se angustiou. E a angústia na vida das pessoas traz muitas doenças. Nós entendemos que aquelas mulheres também, aquelas crianças que foram levados cativos, que estavam aprisionadas, também ficaram angustiadas, tristes, depressivas. Então os amalequitas atacam também nessa área. Quem sabe na sua casa, alguém que você conhece no meio da sua parentela, há um ataque na área da saúde. Eles atacaram também a casa, porque levaram as mulheres. Aquelas famílias foram atingidas. Quantas famílias, queridos, estão sendo atingidas? O amor esfriando, os relacionamentos estão sendo totalmente atacados e atingidos pelo maligno. O marido fala uma coisa, a mulher entende outra. Relacionamentos quebrados, alianças quebradas. Mais um ataque dos amalequitas, os filhos. Davi ali viu que os filhos também foram levados, aprisionados. Quantas famílias estão sofrendo por ataque aos filhos? Filhos rebeldes, filhos que perdem o amor pelos pais. Nós temos visto isso tem acontecido muito. Filhos que abandonam os caminhos do Senhor, filhos que não respeitam, que não honram os seus pais. E também o ataque dos amalequitas vem nas amizades. O que aconteceu ali? Davi, ele acolheu aqueles homens. Aqueles homens eram excluídos da sociedade, aqueles soldados que estavam com eles. E Davi então levantou aqueles homens. Davi treinou aqueles homens. Davi tinha aqueles homens como companheiros, como amigos. Mas no momento de uma dificuldade, aqueles homens se levantaram contra Davi. Então os amalequitas também atingiram a amizade daqueles homens. Não sei em qual área, se tem alguma área da sua vida, da minha vida eu sei aonde vem o ataque. Mas eu não sei na sua vida, e você nesse instante, o Espírito Santo está te levando a identificar se há um ataque dos amalequitas no meio da sua família. Se é na saúde, se é nas finanças, se é com o esposo, esposa, com os filhos, nas amizades. Mas eu quero te dizer que Deus tem um caminho para trazer uma restituição. Deus tem um caminho para trazer vitória para as famílias. Aleluia!
Porque, Senhor, irmãos, o maior problema da humanidade hoje começa no meio das famílias. É no meio das famílias que começam os problemas. Então, o ataque destes amalequitas, a Bíblia diz que foi de ímpeto. Aqui no versículo 1 diz: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul. Irmãos, é de uma forma inesperada, violenta, repentina que a coisa acontece. Muitas pessoas dizem assim: meu Deus, estava tudo tão bom, tudo estava encaminhando bem, eu dormi abençoado e acordei nesse caos, nessa derrota, nesse pesadelo. Foi de ímpeto. Davi, ele não esperava que ao sair para uma batalha, para uma guerra, ao voltar, ele encontraria aquele caos estabelecido. Por isso, queridos, que nós devemos sempre permanecer firmes em Deus, permanecer sempre buscando a presença de Deus, cobrindo a nossa casa, orando pelos nossos. Nós não podemos abaixar a guarda em relação à nossa família, porque o ataque aqui dos amalequitas foi de ímpeto. Outro ataque deles foi com o fogo. Trouxe queimaduras para as pessoas, trouxe feridas. E o fogo muitas vezes chega no meio das famílias, trazendo mágoa, irmãos, trazendo ressentimentos, trazendo tristeza, trazendo infidelidade. É um ataque. O fogo se estabelece de uma hora para outra, repentinamente. Portanto, essa palavra que o Senhor trouxe ao coração da irmã Thalita é muito forte para os nossos dias. É muito forte para os nossos dias. Nós precisamos buscar um renovo espiritual, porque os amalequitas, eles não estão brincando. Olha no versículo 2: levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. E quando esse ataque vem de ímpeto e vem com o fogo do inferno contra as nossas vidas, desestabiliza as famílias. Se existe algo que desestrutura uma pessoa, irmãos, é quando as coisas não vão bem no meio das famílias. Principalmente quando tem briga, irmãos. Quando tem desajuste. É algo terrível, as pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas não conseguem fluir em casa, dá uma angústia tremenda. As pessoas não conseguem dormir. Os casais sabem muito bem que isso acontece. As pessoas não têm vontade de comer, as pessoas não têm prazer em nada. Então nós precisamos guardar a nossa família. O que Davi fez? Ele saiu, ele levou os soldados valentes e ele deixou as famílias descobertas. Então, nós vemos, queridos, que hoje o ataque é muito grande. Existe uma estatística de que 70% dos casamentos existe adultério. Isso é muito forte, porque se tem algo terrível de ser tratado dentro de uma família, é o adultério. Os homens, esse índice de 70% é nos homens. E nas mulheres, pasmem, 60%. Então os amalequitas estão trabalhando violentamente contra as famílias. E nós estamos aqui neste mês de março chamando a atenção das famílias, da igreja, para nós guerrearmos juntos pelas nossas famílias. Amém?
O diabo, ele festeja quando ele alcança vitória em uma família. Quando ele destrói uma família, quando ele desvia um membro da família. Quando ele traz problemas financeiros. Porque se tem algo também que leva as famílias a ter muitas contendas, muitas divisões, é a questão financeira. E nós vemos aqui no versículo 16, Satanás festejando a vitória dele em relação ao caos que ele estabeleceu nas famílias de Davi e de todos aqueles soldados. Diz assim: quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Eu quero te dizer que se na sua família algo não vai bem, se tem contenda, se tem algum problema que está desestabilizando, que está trazendo tristeza no meio da sua família, saiba que Satanás está fazendo festa. E agora, hoje, nós vamos sair daqui com uma decisão: acabar com a festa do diabo no meio da nossa família, irmãos. A festa tem que ser feita no céu. Aleluia! A festa tem que ser feita no céu, tem que ter celebração no céu, tem que ter foguete no céu, tem que ter dança no céu, tem que ter alegria no céu. Aleluia! Aleluia! Davi não estava com a família, ele a deixou descoberta. E os amalequitas entraram e destruíram. E nós temos a responsabilidade, queridos, de cobrir a nossa família. Homens, cabeças, sacerdotes, mulheres, colunas, edificadoras, mulheres sábias. Deus convertendo o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Então nós vamos aqui aos princípios que nós aprendemos nessa história de Davi voltando a Ziclag. O que fazer quando as coisas não vão bem em sua família? Primeiro, chore, mas chore na presença de Deus. Não tenha medo de chorar. Se é homem, chore, é mulher, chora, se é filho, chore. Mas chore na presença de Deus. Foi o que Davi e seus soldados fizeram. Aleluia, eles choraram, eles viram aquela situação, eles choraram. Versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Você não precisa se intimidar. O que os amalequitas têm levado no seu casamento? Tem roubado no meio da sua família momentos de alegria, momentos de comunhão, momentos de prazer. Então chore. O que o diabo tem roubado da vida dos seus filhos? Então chore, mas chore na presença de Deus. Chorar, queridos, é a dor extremamente saudável para nós. Quantas vezes no meio da minha jornada, quando eu ainda não tinha aceitado a Cristo e tinha uma vida conturbada com meu esposo, passava situações difíceis, estávamos debaixo de uma obra de feitiçaria muito grande, e eu falava uma coisa, ele entendia outra, ele falava uma coisa, eu entendia outra. Havia um espírito terrível de ciúme, de contenda no nosso meio. E tinha dias que eu estava tão angustiada, e eu entrava no meu quarto e chorava, 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 e saía aliviada. Então muitas vezes nós precisamos chorar, queridos. Não precisamos ter vergonha de derramar nossas lágrimas. Chore sozinho, chore em família, chore na presença de Deus, mas chore. Porque nós só choramos por algo que tem valor. Aleluia.
E devemos chorar pelos nossos filhos. Amém? Mas chorar na presença do Senhor. Porque quando nós choramos por algo que o diabo roubou na nossa família, Deus recolhe as nossas lágrimas e coloca nos seus odres. E o Senhor diz lá no Salmo 30 que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 56, versículo 8, ele diz: Tu contas todas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, estão elas no teu livro? Aleluia! Segundo passo, nós devemos buscar a força que vem de Deus. A palavra de Deus diz no versículo 6: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor e no seu Deus. Quando nós enfrentarmos essas situações difíceis em nossa família, nós temos que buscar força em Deus. É em Deus, irmãos, que está toda a fonte de sabedoria, de ânimo. Principalmente nesses dias onde nós somos atacados pelo desânimo. No Senhor nós vamos nos fortalecer, nós vamos nos renovar. Ele vai renovar as nossas forças como a das águias. E nós vamos andar em lugares altos. Só Deus pode nos fortalecer e só Deus pode resolver as nossas causas. Aleluia! Porque, irmãos, os problemas familiares nos consomem. Apenas quando a pessoa está com o coração tão endurecido, ela está morta espiritualmente, é que ela não consegue sentir nada. Ela vê o outro ali se acabando, se matando e não sente nada. Mas quando uma pessoa está viva espiritualmente, ela sente sim. Amém? Os problemas familiares, eles nos adoecem. Então nós temos uma fonte. É o Senhor. E Davi, ele entendeu isso. Eu quero declarar nessa noite: recobre o seu ânimo e lute por aquilo que é seu em Deus. Aleluia. Lute por aquilo que é seu em Deus. Monte guarda em volta da sua família. Existem pessoas, irmãos, que estão nos caminhos do Senhor, conhecem a palavra de Deus, mas ficam brincando com os amalequitas. E quando o ataque vem, nós vimos aqui, é de ímpeto, é violentamente, é repentinamente. Tem pessoas que confiam nos seus casamentos pela sua habilidade profissional, pela sua habilidade física, de conquista, por aquilo que tem no seu corpo, entende? Por aquilo que é seu. Mas eu quero dizer que nada disso sustenta família nenhuma. O que sustenta a família é a dependência completa do Senhor e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Em terceiro lugar, busque a orientação de Deus. Davi chorou, Davi buscou força no Senhor, mas ele buscou a orientação em Deus para tomar uma atitude. Porque, querido, só Deus que pode nos orientar, nos direcionar no caminho que nós devemos seguir. O que nós devemos fazer, porque diante do caos estabelecido, diante de um ataque dos amalequitas, muitas vezes nós não sabemos nem o que fazer. Tem coisas que a pessoa fala assim: meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu estou vivendo isso há tantos anos, eu estou vivendo essa situação há tantos anos, e nada muda, nada acontece. Senhor, como eu faço? Como eu devo agir? Tem mulheres que vivem uma loucura. Meu Deus, o que é que eu falo com esse homem? Como eu vou fazer com esse homem? Tem maridos que não sabem como agir com as suas esposas. Nada está bom, nada presta. Mas a palavra de Deus diz, queridos, que nós devemos buscar a orientação de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos guia a tomarmos decisões sábias, decisões certeiras. Aleluia! Olha o que a palavra
de Deus diz: então consultou Davi ao Senhor, dizendo, ele consultou a Deus. Tem gente que primeiro liga para a mãe, liga para a sogra, liga para o colega, vai contar os seus problemas primeiro para as pessoas. Irmãos, eu passei muita luta, nós passamos muita luta. Carlos Humberto, ele nunca chegou para a família dele para falar ao meu respeito, mal. E nem eu, para minha mãe. Minha mãe não sabia de nada, meu pai não sabia de nada, nada. Tem gente que sai contando, sai expondo, conta para a família toda, conta para todo mundo, sai contando para todo mundo. Pastor, eu não posso compartilhar com alguém de Deus para orar por mim? Isso você pode. O Espírito Santo levanta pessoas para nos ajudar. Aleluia! Tem homens e mulheres de Deus para ajudar. E Deus levanta. Mas aqui, olha o que Davi fez. Ele chorou, ele orou, ele se esforçou em Deus. E ele procurou orientação, ele consultou a Deus. Ele disse... Ele fez duas perguntas para Deus: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Falou com Deus. Olha que oração, não ficou? Olha a oração, o tamanho da oração de Davi aqui, irmãos. Senhor, eu vou perseguir essa tropa que entrou aqui e destruiu a minha família? Eu vou alcançar esse povo? Aí Deus responde, porque o nosso Deus responde. Aleluia! O nosso Deus fala. Os ídolos, eles não falam, mas o nosso Deus fala. Aleluia! O Senhor disse: persegue-a. Deus deu uma orientação aqui. Porque de certo a alcançarás. Aleluia! Deus deu duas respostas, mas ainda deu três respostas. Deus disse: persegue, porque você vai alcançar, e tudo libertarás. Aleluia! Aleluia! Deus está dizendo: você vai lutar em oração, você vai perseguir, você vai alcançar, e tem restituição para a sua família. Oh, glória a Deus! Que caminho é esse de buscar a orientação de Deus? É gastar tempo em oração, é investir tempo em oração, é buscar ouvir a voz de Deus, é pedir conselhos ao Senhor. Aleluia! Porque certamente, queridos, tem resposta. Ele nos orienta o caminho que nós devemos seguir. Nem os loucos errarão o caminho, porque atrás de si tem uma voz que diz: este é o caminho, andai por ele. Aleluia! E o quarto passo: haja. Amém? Ora, mas também haja. Tem que ter ação. Amém? Então, aqui dos versículos 11 a 15, veja bem o que aconteceu. Deus deu a resposta. Diante de uma resposta de Deus, irmãos, Deus falou: pode pegar junto, porque é sucesso. Aleluia! Pega junto com a palavra do Senhor, porque o sucesso é garantido. Então eles saíram. Davi levou aqueles homens. A Bíblia diz que 200 estavam cansados. Então Davi deixou aqueles 200, pegou 400 e foi ao encalço daqueles amalequitas. Versículo 11 diz: e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde tu és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos a fogo a Ziclag.
E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Eles encontraram aquele egípcio que esteve junto com os amalequitas, causando toda aquela destruição, e ele foi deixado para trás. Davi, seguindo a orientação de Deus, eles encontraram aquele homem ferido, sem forças, alimentaram aquele homem e perguntaram, e Davi perguntou para ele: você vai me levar aonde esses homens estão? E aquele homem disse: olha, guarda a minha vida, me promete que você não vai me matar. E aí a palavra de Deus diz no versículo 16: e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E aí a Bíblia diz, queridos, que Davi os feriu. Aleluia! Nenhum deles escapou. Aleluia! Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, Davi tornou a trazer. Aleluia! Nada ficou nas mãos dos amalequitas. E em nossa família nada vai ficar nas mãos dos amalequitas, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Mas ele tomou uma atitude, ele saiu, ele correu atrás. Irmãos, vamos correr atrás. Está procurando emprego? Distribui currículo. Amém? Está doente? Faz campanha, ora, lê os textos da palavra que fala sobre cura, exercita a tua fé, ora em línguas, declara a palavra. Aleluia! O marido pediu divórcio, foi embora, eu estou passando fome. Entra para pedir a pensão. Está orando, mas não vai passar fome. Tem que fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Aleluia! Pessoas que não sabem agir com os filhos, estão vivendo aquela situação, está orando, mas procura aconselhamento. Faz alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa. Davi, ele orou, mas ele saiu para a guerra. Ele saiu, irmãos. Amém? Então vamos agir, não adianta. A parte que nós devemos fazer, o Senhor não vai fazer. E a nossa parte é andarmos em fé e ouvirmos a voz do Senhor e fazermos aquilo que Ele manda fazer. O Senhor mandou, você vai atrás, você vai alcançar. E tem mais, você vai pegar tudo de volta. Aleluia! Então, queridos, a quinta lição que nós aprendemos aqui, quando as coisas não vão bem na família, nós entendemos que Deus recupera aquilo que foi roubado. Pense aí o que tem sido roubado. Pense o que tem sido roubado em sua casa. Eu li aqui os versículos 18 e 19. Não faltou ninguém. Não faltou uma mulher, não faltou uma criança, não faltou bens, não faltou nada. Os amalequitas estavam lá festejando. Sabe como eles faziam, irmãos? Eles pegavam as mulheres mais lindas e colocavam essas mulheres nos haréns dos capitães do exército deles. Eles distribuíam. Colocavam lá, escolhiam aquelas mulheres lindas e colocavam nos haréns. Elas iam servir aos capitães. As outras, que eles não consideravam bonitas, eles colocavam como escravas, juntamente com os filhos. Então eles estavam festejando ali, todas as riquezas, os bens que eles tinham tomado
daquele povo. Mas nós devemos entender que Deus traz de volta aquilo que foi roubado. E em nome de Jesus nós vamos começar a crer que Deus pode restituir aquilo que o diabo tem roubado em nossa família. Aleluia! Aleluia! Amém, queridos? Então vamos seguir esses passos quando tudo parece um caos. Quando nós percebemos que o diabo está alcançando espaço e que ele está fazendo festa às custas da nossa família. Vamos agir. Vamos nos levantar. Vamos nos levantar. Vamos nos levantar. Aleluia. É para levantar mesmo, irmãos. Aleluia. O que os amalequitas têm levado? Feche os seus olhos. Eu quero que você passe aquela música da família aí, que nós vamos passar todos os domingos orando pelas famílias. E você pense agora, feche os seus olhos, se tem algo nessa palavra que te ensinou alguma coisa e que você pode aplicar para a sua família, eu posso aplicar para a minha família, nós vamos orar ao Senhor. Amém? Aleluia. Feche seus olhos.